Boa tarde. Está no ar Sintonia Urbana, o seu programa de qualidade de vida nas cidades. Uma parceria da Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura com a All TV. Hoje nós vamos falar de normas técnicas, ou seja, das regras exigidas de quem trabalha na construção civil em todos os setores para melhorar a qualidade das construções habitacionais no país. Mais segurança, mais conforto. E para isso, eu convidei, para esse debate, para esclarecer detalhes, eu convidei Miriam Dor, que é coordenadora dos grupos de trabalho das BEA, arquiteta, também a arquiteta Bárbara Kelch, coordenadora do grupo de trabalho das BEA sobre normas, e o advogado Carlos Delmar, que é consultor do Secov e é especialista em questões ligadas à construção. Boa tarde, tudo bem com vocês? Boa tarde. Boa tarde. Olha, sem machismo, vocês me desculpem, mas eu vou começar com a pergunta para o doutor Carlos, porque eu acho que antes de começarmos a explicar o que é a norma técnica, a gente tem que esclarecer uma coisa. É uma norma técnica da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, não é um projeto que saiu do Congresso Nacional ou uma medida provisória. Isso tem força de lei, doutor Carlos? Tem sim. Existe uma desinformação, quer dizer, né? Essa dúvida é frequente e toda vez nós temos que repetir. As normas técnicas, elas consolidam uma boa prática técnica, né? Quer dizer, uma regra técnica. E isso tem, por fim, a qualidade ou a padronização, entre, enfim, outros objetivos. E elas devem ser seguidas. Por quê? Embora não tenham força de lei, quer dizer, a lei tem outra espinha, quer dizer, ela é uma norma de natureza técnica e não jurídica, né? Mas as leis dão força obrigatória às normas técnicas. Um exemplo, o Código de Obras do município aqui de São Paulo diz que os projetos e as obras devem seguir as normas técnicas. Portanto, a norma técnica não é lei, mas essa lei vem e dá força obrigatória as normas. E mais recentemente, ao longo do debate a gente vai esclarecendo um pouco mais, mas mais recentemente o Código de Defesa do Consumidor diz que é prática abusiva colocar no mercado produtos em desacordo com as normas técnicas. Então isso, no mercado de consumo, faz com que todos os fornecedores tenham que atender as normas técnicas sob pena de estarem contrariando o Código de Defesa do Consumidor. Então vamos começar agora, primeiro explicar bem qual é o objetivo dessa norma que chama norma de desempenho e é a BNT 15575, não é isso, Miriam? Isso. Quais são os seus objetivos, os principais objetivos? Eu falei por alto na abertura do O programa. principal objetivo dessa norma é adequar todos os parâmetros sistemas construtivos às necessidades do usuário. A norma é feita do ponto de vista do usuário e é ele que vai regulamentar ou ele que vai usar a edificação e, por conseguinte, é ele que vai fazer se ele fizer um bom uso com manutenção adequada, de acordo com os memoriais e manuais e uso do proprietário, ele poderá ter até um aumento da vida útil, e essa vida útil é especificada em projeto. Como a norma tem toda a prescrição para os sistemas construtivos, para toda a cadeia produtiva, ou seja, que nem o Carlos, como o Carlos comentou, com relação aos produtos que estão sendo vendidos pelos materiais construtivos, sistemas construtivos implementados, a forma como eles são implementados, também tem a parte do usuário, como ele vai usar aquela edificação, como ele vai manter aquela edificação. A forma como ele vai usar, ela pode abreviar a vida útil especificada no projeto ou pode aumentar essa vida útil especificada no projeto. O mais importante é que essa norma ela também estabelece um padrão mínimo de qualificação e especificação às edificações, o que faz com que os projetos comecem a ter um balizamento mínimo de qualidade a ser oferecida aos usuários, tanto do ponto de vista de edificações econômicas até chegando nas edificações de alto padrão. Quer dizer, Bárbara, temos que esclarecer, é isso que essas normas valem para residências, prédios e casas de qualquer tipo, não é isso? A norma
Ela entrou em vigor no dia 19 agora de julho e ela vale para as edificações que foram protocoladas na prefeitura a partir desta data. Ou seja, as edificações que já existiam, que já estavam projetadas antes desta data, elas não devem atender especificamente a esta norma. Mas cabe lembrar que essa norma chama, na verdade, a outras 200 normas da própria ABNT que já estão em vigor e que já devem ser atendidas. Então, independente da edificação ser uma edificação que não entrou agora na prefeitura, essas antigas normas que já existem têm que ser atendidas mesmo assim por essa norma. Quer dizer que se um prédio que já está protocolado, mas ainda não começou a ser construído, como é que fica uma situação dessa? Não, a pessoa não pode, amanhã um comprador não pode se utilizar da norma para... Ele não deve ser adaptado às novas normas? Já que não está construído, só tem autorização. Não, porque essa edificação que está pronta ou que está em andamento, né, não foi concebida conforme essa nova regra. Então, a nova regra aí entrou em vigor dia 19 e, como a Bárbara esclareceu, ela se aplicará às edificações, aos prédios habitacionais, como você falou, cujos projetos de construção forem protocolados a partir do dia 19. Então, os projetos de construção são protocolados para aprovação da prefeitura, depois são aprovados, etc. Se inicia a construção, então essa norma vai se aplicar nessa geração, digamos, de obra, né, que vai ficar pronta daqui a 2, 3, 4 anos, enfim, daqui para frente. E essas normas antigas são regidas pelas regras técnicas existentes, não pela nova. Mas isso só vale, outra pergunta aqui, vamos lá, só vale para novas obras? Por exemplo, se é feita uma reforma, uma ampla reforma, ou que hoje se chama de retrofit, por exemplo. O retrofit já deve incorporar essas normas? Não, no corpo da norma ela descreve bem que é apenas para as edificações novas, não entraria para um retrofit ou para uma reforma. Agora, Miriam, a norma cria obrigações, você diz para os usuários, quer dizer, usar bem o imóvel, que se ele não usar os equipamentos do imóvel da forma que está especificado, também ele não tem o direito de reclamar, não é isso? Sim. Agora, ela cria obrigações para toda o que chama cadeia produtiva. Sim. O arquiteto que projeta, depois para o engenheiro que faz a obra, para a construtora, para quem vende, para todo mundo. Agora, como as pessoas vão acompanhar isto? Quer dizer, tem que ter agora uma especificação mais profunda dessas obras, tem que ter uma descrição melhor de cada equipamento. Isto é uma nova exigência? Sim. A partir da vigência dessa norma e os arquitetos, onde inicia o processo do projeto, né, na fase de arquitetura, eles começam a ter que se preocupar e especificar uma série de itens novos vinculados à norma e seus projetos. Isso, desde a definição, por exemplo, ele vai especificar um piso, esse piso é cerâmico, então o que ele espera da vida útil desse piso, quanto tempo ele está sendo projetado para ser utilizado. Por exemplo, um carpete, esse piso, essa sala será revestida com um carpete. Então, qual a expectativa da vida útil desse material, do desempenho desse material? Isso do ponto de vista do projeto. Depois, você comentou sobre a parte de obra. Com relação à obra, vão ter uma série de testes de aplicabilidade. Com relação à parte acústica, isso também pode vir do projeto. Há vários sistemas hoje de simulação, a gente já consegue no próprio projeto simular algumas questões de insolação, térmicas, acústicas, para saber se esse projeto vai ter um desempenho de acordo com a norma ou estará abaixo das exigências da norma e assim poderá se tomar ações no projeto. Carlos, você queria fazer uma... Isso, só para dizer o seguinte, essa norma, quer dizer, já existem inúmeras normas técnicas aí, né, em vigor. O que tem é que essas normas existentes são prescritivas, elas dão a receita do bolo. Olha, você precisa misturar 2 porções disso, mais uma daquilo, para dar aquela massa, por exemplo. Agora, essa norma, ela não prescreve, ela visa o resultado. Ela fala, olha, eu não sei o que você vai misturar, mas a massa tem que apresentar tais e tais qualidades. Entende? Ou seja, então, ela diz, por exemplo, não pode ter tal nível de barulho. Exatamente. Então, ela vê pelo resultado.
Agora, como você faz para que não tenha tal nível de barulho, já passa a ser não secundário, porque todo esse corpo de normas já existe. E o que é importante esclarecer é que na norma, e aí vocês me corrijam, mas é praticamente 70% da norma, sem usar essas porcentagens, pode ser 75%, mas enfim, 70% da norma já é regulado pelas normas técnicas existentes. Quer dizer, ela não traz um mundo novo, não, ela traz uma perspectiva de vista, né, nova, mas ela aproveita todas essas normas já existentes. Quer dizer que o padrão de qualidade já existe, né? Só que em alguns itens ela eleva, não é isso? É como se ela colocasse limites, ela se baseia em 230 normas já existentes e ela coloca limites da onde, especificando o desempenho. Então, por exemplo, uma parede, você vai encostar nessa parede, ela vai cair do outro lado? Isso não é possível. Então, a parede tem que resistir a tanto de choque. Então, ela vai colocar algumas tabelas, alguns parâmetros, e esses parâmetros, inclusive, provêm de outras normas técnicas. Completando um pouco o que você falou, que a norma, ela, na verdade, não é uma norma de receita, tanto que a norma não vai dizer para você se você vai usar uma parede de tijolo ou se você vai usar uma parede de drywall. Ela vai dizer que a sua parede tem que resistir a um choque de uma força tal, que ela não pode deixar passar um ruído de tantos decibéis de uma sala para outra, que ela tem que resistir à umidade que vai vir do chão, no caso que seja um chuveiro, mas ela não dá o material. Ela diz como o material, ou como o sistema, ou como a edificação tem que se comportar de uma maneira que o usuário tenha conforto, que aquele material tenha uma qualidade para viver, para sobreviver a uma vida útil de um tempo razoável, ou seja, não adianta você fazer uma parede que segure o ruído, que atenda a sua segurança, mas que dure 5 anos, ou 3 anos, ou 2 anos. Então, a norma coloca prazos mínimos de vida útil de cada sistema, ou mediante ou não uma manutenção ou uma troca, mas ela coloca datas mínimas de sobrevivência dessa edificação. Agora, doutor Carlos, ela cria uma cadeia de responsabilidade dentro da cadeia. Sim. Ou é o projetista, o arquiteto, o engenheiro que talvez não execute bem, todas as coisas que nós sabemos. Agora, e para um elo da cadeia, mas que não se fala muito nele, o fornecedor do material, o fabricante, está criado para ele também? Porque eu entendo, ou não entendo, a especificação é feita em cima de informações fornecidas pelo fabricante. Sim. Ou seja, olha, o meu vidro segura tal nível de ruído. Ele também está envolvido na cadeia no momento de se alguém se queixar e se formar uma cadeia para saber por que aquele imóvel não obedece à norma? Sim. Bom, essa norma de desempenho, com essa perspectiva de resultado, ela saiu na frente. Quer dizer, existem mais de 10 mil normas técnicas, né? A maioria delas regulando produtos, especificando as qualidades, enfim, o que os produtos devem atender. Então, essa norma não tem a força para modificar cada norma de cada produto, nem o conhecimento, né, as particularidades. Então, ela saiu na frente, determinando que o resultado tenha que atender tais e tais requisitos, e sinalizando para a cadeia produtiva que, com o passar do tempo, terão que fornecer esses indicativos de vida útil, enfim, dos seus produtos. Mas a cadeia ainda não está preparada para fornecer essas informações, que é um problema que acontece. Eu digo, então pode haver um problema. Pode. Um arquiteto, a Miriam, por exemplo, especifica um tipo de coisa e se o material não cumpre aquela especificidade? Na realidade, na hora que for medir de fato. A norma diz que recomenda, né, que os projetistas solicitem ou façam ensaios, que é praticamente impossível, até os institutos de pesquisa hoje estão durando 7 meses para fazer ensaios, laboratórios, né, a informação que eu tenho, vocês têm mais atualizada, mas enfim, é uma dificuldade aí da arquitetura, né? Eu acho, dos profissionais aí. Na verdade, eu ia citar um pouco o seguinte, essa é uma norma nova que está entrando agora, a cadeia construtiva inteira vai ter que se adequar, vai ter que se adaptar, vai ter que aprender a trabalhar dentro dessa nova norma, vai ter que entender como começar a registrar, solicitar as informações, tanto que a gente, através das BEA e através de várias entidades,
cada uma com a sua abrangência, está fazendo vários trabalhos, a gente faz cursos. Vários seminários. Seminários, porque essa é uma norma que vai ter que ser divulgada, cada elo da cadeia construtiva vai ter que se conscientizar do seu papel dentro dessa estrutura inteira, porque ninguém vai conseguir atender a norma sem trabalhar com os outros envolvidos. É uma norma que ela junta toda a cadeia construtiva para a gente ter esse resultado correto, com qualidade, segurança e desempenho. Em razão disso, no início de julho, teve uma iniciativa da junção de vários setores da cadeia produtiva, com representações da academia, do IPT, Instituto de Pesquisas, outros fomentadores, para que busquem soluções conjuntas em relação a essa questão da especificação dos materiais, especificação por desempenho, porque, como a Bárbara comentou, o arquiteto ele vai começar a especificar muito por desempenho. Então, não será mais importante só o material com o seu tamanho e a sua marca, mas sim qual o desempenho esperado daquele piso, daquela parede, daquele forro, daquela cobertura. Então, isso é uma coisa que muda bastante nos projetos de arquitetura. Uma das iniciativas da ASBEA para poder começar a discutir esse assunto com os arquitetos e cada vez estimulá-los mais ao trabalho com a norma são os workshops que a gente está fazendo. Tem será uma semana que vem, né? Semana que vem e provavelmente... Já preenchido, né? Já completo. Mas tem próximos? Já. Próximos. Estamos programando um para final de setembro e outro para início de novembro. Então seriam 3 workshops esse ano, né? A princípio, focados nessa parte da especificação aí no início dos trabalhos que é no projeto de arquitetura. Bárbara, agora me diga uma coisa, vamos assim, não especificar nada, mas pelo menos dizer quais são os pontos assim de interesse mais imediato de uma construção que estão bem abrangidos na norma. Poderia dizer, acústica, dizer, o nível de barulho, não é isso? Luminosidade, iluminação, certo? O conforto térmico. Na verdade... A durabilidade nós já falamos muito, quer dizer, quanto durará? A norma tem, na verdade, ela é dividida em 6 partes. A primeira parte ela tem uma abrangência mais geral na edificação, depois a gente tem partes que se referem exclusivamente a estruturas, tem partes que exclusivamente às partições verticais, que seriam as paredes, tem uma parte que fala sobre a cobertura, tem uma parte que fala sobre a parte de equipamentos hidráulicos. Impermeabilização. Também. Então, aí permeando essas 5 partes, a gente vai tratar da parte de estanqueidade, que seria como vai ser a proteção de água, a impermeabilização entre pavimentos, a entrada de chuva externa. A gente vai ter a parte de térmica, ou seja, como é que essa edificação, esses ambientes, se comportam em relação ao ambiente externo. A norma tem até, na verdade... Ela divide o Brasil em 8 zonas bioclimáticas, então para cada zona bioclimática você vai ter que ter um tratamento específico, ou seja, uma habitação no Nordeste ela vai ter vai ter que ter um desempenho diferente de uma habitação no Sul, porque um faz frio, um faz calor, então a norma atende essa diferença. E, então, a gente falou de térmica, nós falamos de água, acústica, a parte de acústica, a parte de segurança, que é muito importante também, ou seja... de você ter um piso, por exemplo, que você coloque um piso de granito no seu hall, que é muito bonito. Mas se é uma área que pega a chuva, ele não pode ser um granito que escorregue. Então, essa parte de segurança do usuário, a norma também abrange e é uma parte que a gente vai ter que começar a ter cada vez mais responsabilidade sobre isso quando a gente projeta. Então, vai pegar, por exemplo, a questão que incomoda todo mundo, que é da acústica. Morar na Paulista pode ser até confortável, sob certos aspectos. É conjunto, por exemplo, um apartamento. A acústica é para o apartamento todo ou ela é para cada cômodo, digamos assim, então, sala? Nessas partes da norma, então, quando você trata das vedações externas e internas, ela trata de especificações entre paredes, entre ambientes, vamos dizer assim, por exemplo, entre uma sala onde você vai ter uma televisão, por exemplo, você tem um apartamento lado a lado, então essa parede divisória entre os apartamentos. Também em relação às portas, então se você vai ter uma porta dentro do apartamento, ela tem que ter uma característica de absorção e acústica, e a porta que isola em relação ao hall
também. Ela vai ter que atender parâmetros acústicos de desempenho. Seu vizinho de cima também tem a norma. Sim, aí com relação aos pisos, né? A gente falou de... você quer falar de pisos? Não, pode falar. Em relação à parte estrutural. Então, a gente vê, inclusive na mídia, aparece isso muito, né? As pessoas que batem coisas em cima, batem o pé, inclusive já até com mortes, né? Que ocorreram aí, infelizmente. E por causa de barulhos que permeiam das lajes de cima para baixo ou vice-versa. Então, tratamentos acústicos de piso serão com certeza colocados, espessuras mínimas de laje, que também já vem da norma de estruturas, de projetos estruturais. Então, só que só a laje, ela não atende a esse desempenho. Então, é necessário realmente colocar outros materiais que busquem esse desempenho acústico. Então, a utilização de contrapisos acústicos tal, tem sido já bastante especificada nos projetos. Agora, veja, Zé Márcia, essa norma técnica da ABNT, a ABNT regula o processo de elaboração de normas, ela não tem o conhecimento, o grupo de estudos é que tem, né? Foi esse grupo de participação de arquitetos e outros. Exatamente, foi participar do Institutos de Pesquisa, IPT, a academia, a Poli, os sindicatos de construtores, sindicatos de fabricantes, cerâmica, profissionais, etc. Quer dizer, a sociedade técnica que se reuniu e estabeleceu esses parâmetros aí que a Miriam, né, e a Bárbara estão dizendo. Quer dizer, a sociedade técnica estabeleceu isso aqui, transformou numa norma técnica. Muito bem. O projetista, isso eu queria falar, o projetista passa a ter uma nova obrigação por força dessa norma, que é, no projeto, estabelecer a vida útil daquele sistema que ele está projetando. É uma novidade. Isto não existia. Não existia. Isso é uma novidade para os projetistas, os arquitetos, né, especialmente. Isso muda, a meu ver, vocês aqui vão dizer melhor, mas assim, cria uma linha divisória na responsabilidade dos arquitetos, porque eu sou advogado, eu só vejo do campo aqui do jurídico, né, claro. Mas, quer dizer, um arquiteto que antes não tinha essa obrigação, tinha uma responsabilidade mais solta, menor. Agora não, ele tem que estabelecer no projeto a vida útil. Então, é uma responsabilidade para o arquiteto e traz esse conceito da vida útil, que a gente falou muito, mas é importante dizer que é um conceito da engenharia que está sendo trazido agora para as edificações. É bom para os consumidores, porque, né, tudo tem a sua vida útil. Um automóvel, uma televisão, tudo, né, tem um ciclo de vida e, inclusive, a habitação. Agora, os consumidores, né, os compradores, vão ter esse parâmetro de durabilidade e o setor da construção é quem saiu na frente. É o mais complexo, mas é quem saiu na frente, porque você não vê nos outros setores uma indicação de vida útil, né? Esse parâmetro que você colocou até da indústria, outras indústrias, você pega, por exemplo, a indústria automobilística, você tem lá o seu manual, quem lê manual de carro, né? Tem lá o seu manual de manutenção. Então, cada X mil quilômetros você tem que fazer a manutenção, troca do óleo, troca do freio, etc, né? Então, se você não faz isso, você está correndo o risco de ter um desgaste daquela peça e até sofrer um acidente, enfim, acontecer então, alguma agora, coisa. Meu amigo, não cortando, mas cortando, o proprietário vai ter que receber um manual também, bem detalhado de uso. Ele já recebe, mas não é uma usualmente. Coisa, é uma coisa bem simples. O que a Miriam falou é importantíssimo, porque a condição para o produto, enfim, para o item atingir a vida útil é que seja feita a manutenção recomendada. E é isso que vai no manual. Né? Por quê? Por exemplo, um sistema hidrossanitário. A norma estabelece como vida útil mínima 20 anos. Mas não é que tudo dura 20 anos. Você tem que trocar o courinho da torneira. Então, quer dizer, no projeto de hidrossanitário vai ser projetado para uma vida útil de 20 anos. Aí o usuário vai poder, né, se referenciar para ver qual é a vida útil, porque pode ser de 30, 40, enfim. Né, tal. Mas para atingir aquela vida útil, ele tem que fazer a manutenção. Qual é a manutenção? E aí vai ser especificado. Se não fizer a manutenção, a vida útil pode não ser atingida. E aí a responsabilidade passa a ser dele. Mas como vai comprovar que não foi feito? Eu vejo a questão jurídica agora. Jurídica? Como se comprovar isso que não foi feito, que o piso foi mal usado, teve peso maior do que podia ter, essas coisas. Tá. No tocante à manutenção, tem uma outra norma técnica, que é a 5694, 5674, enfim, não lembro o número, que é uma norma de manutenção
e que estabelece para os condomínios a obrigação de manter o registro das atividades de manutenção. Então vai ter um plano geral de manutenção e um plano de acompanhamento. E nessa norma, por essa norma, os condomínios têm que manter arquivo disso. E é uma prova deles, né? Quer dizer, no momento em que eles vão reclamar alguma coisa, eles têm que provar que fizeram a manutenção, né? No direito, a gente diria que é um fato constitutivo do direito dele. Então, o direito dele está condicionado a que ele tenha feito a manutenção. Agora, Miriam, falando especificamente do nosso público, das BEA, aumentou muito a responsabilidade do arquiteto, né? Isso até porque não adianta mais especificar e entregar uma papelada para alguém executar. Na verdade... Porque se não for bem executado, a responsabilidade também pode cair para o arquiteto, ou não. Sim, pode, mas na verdade os arquitetos... Mudança do piso, mudança da especificação. Sim, por isso que tem que ter uma série de cuidados aí agora na hora de especificar, e isso que muda um pouco esse papel aí para o arquiteto. Mas em relação à própria especificação, o arquiteto que já tomava uma série de cuidados e especificava corretamente, se preocupava, como a Bárbara comentou, com relação a pisos ou arestas. Então, por exemplo, você pega pisos que tenham arestas que possam machucar, ou tipologias de piso que são colocados em playgrounds, por exemplo. Então, isso agora é só uma questão de fazer a adequação para que futuramente ele não venha a ter problema. E qual seria essa adequação? Seria a especificação correta, com os padrões de desempenho especificados pela norma, e também a especificação da vida útil. Então, quanto se espera de vida útil para cada um desses subsistemas da obra. E acompanhamento da obra. Também, porque pode ser que se altere sem que ninguém veja. Para que isso se põe seja um genérico o arquiteto, de piso lá e parecido e que não é real. Para o arquiteto se resguardar em relação a isso, ele vai ter que ter uma documentação, ao entregar a documentação dele, que no caso é o projeto, são as plantas, são os memoriais descritivos, de forma que a construtora, a incorporadora, valide com uma assinatura, com aquele documento sendo validado, e esse documento é guardado. Aquele lá é o baseline, ou seja, é daquela base que deve seguir. A partir daí, tudo que for mal utilizado, for mal empregado, mal comprado, será também responsabilidade de outros, né? Então, por isso que as responsabilidades agora tem que ser bem caracterizadas. Exatamente. Porque a vida útil, ela pode não ser atingida ou por falha de projeto, por falha de execução, ou por mau uso ou falta de manutenção. E aí é que entram os três intervenientes. O primeiro, falta de projeto, são os projetistas, arquitetos, enfim, então. Execução, porque o projeto pode estar correto, a especificação bem feita e a execução mal feita, né? E em terceiro lugar, está tudo, projeto e execução bem feito, e houve um mau uso. Uma laje que não está dimensionada para determinado peso, o sujeito põe um cofre no meio da sala, né? Que, enfim, que afeta. Nem o projetista e nem o fabricante, o construtor tem a responsabilidade. Agora, isso vai ser objeto de uma perícia. Agora, o que é bom também, que vem na norma, que é uma novidade, é que ela estabelece para cada item, para cada requisito, né, o método de ensaio, quer dizer, a forma como isso deve ser aferido, que é um parâmetro que não existia para todos os itens. Então, para uma perícia também vai ser muito positiva a norma. Agora, Bárbara, eu estou vendo aqui, eu trouxe, aliás, coloquei ontem no site da Asbeia, uma reportagem que saiu no G1, que é o portal do Globo, sobre uma reportagem interessante. Tem inclusive uma foto aqui. O título é o seguinte: universitário em cadeira de roda perde aula por falta de acesso. Ou seja, numa universidade do Ceará, estudante da Universidade de Fortaleza, de arquitetura, hein? Não conseguiu chegar à sala de aula porque a rampa não permitia que ela chegasse à sala de aula na cadeira de rodas. Ela estava com a perna quebrada, alguma coisa assim. A norma, essa norma de desempenho agora, especifica essa questão também da acessibilidade? Ela em si, em seu texto, não. Mas como vários outros pontos, ela remete, como a gente já comentou, a outras 230, 200 e tantas normas. Ou seja, essa norma de acessibilidade, que é a 9050, ela é remetida dentro dessas normas da norma de desempenho. Então, pela norma de desempenho, você tem que atender a essa norma de acessibilidade.
Carlos, tem uma questão interessante que me veio até agora. Tudo bem que você faz um projeto para um determinado local, né? E você, uma obra de um prédio, 3 anos, digamos, né? Você pode fazer com menos. Agora, e se nesse período, quer dizer, o prédio já está especificado, está em construção, nesse período as condições externas mudam ali? Quer dizer, você faz para uma rua que não passa ônibus e de repente começa a passar ônibus. Você faz para uma rua que não tem isso e começa a acontecer. Como é que se faz num caso desse? Está previsto? Como é que vai ser? O que tem é que, como a norma ela estabelece requisitos que vão depender de uma medição de ruídos, por exemplo, né? Quer dizer, um trabalho novo, né? Enfim, ele vai ter que fazer a medição do ruído e tal, mas, se eu não me engano, tem um item na norma que deixa claro que são as condições existentes naquela data do projeto. E tem que ser assim mesmo, porque, então, imagina, né? Você faz, toma todos os cuidados, faz conforme a norma, e depois vem um viaduto que passa, um minhocão, como teve aqui em São Paulo, quer dizer, não há, né? Foi dimensionado por uma situação tal, e depois... É o caso do minhocão, né? Por exemplo. Aí, né? Exatamente. É o caso do minhocão. A norma estabelece um baseline, ou seja, a partir faz um recorte numa data, numa hora, né, num tempo, onde o projeto é executado, onde a obra é executada. Né? Essas são as condições. Traz até uma nova rotina de projeto que alguns escritórios têm, outros um pouco menos, que é você documentar todos os parâmetros que você está usando para o seu projeto, todos os memórias de cálculo que você faz para o seu projeto, as definições que você faz, você documenta. Se você está escolhendo um material, você busca com o seu fornecedor as informações de que ele vai atender. Então, você começa a documentar as suas ações durante o projeto, para quando isso acontecer lá na frente, você voltar a ter um histórico para poder dizer, naquela época, quando eu projetava naquele momento, essas eram as condições, aqui estão as evidências, e você consegue se documentar e ter uma base correta de projeto até para... Quer dizer, mudando o ambiente externo não há responsabilidade. Não há responsabilidade. Isso que a Bárbara falou... Não há como cobrar, né? Não há como cobrar. Né? Fugiu ao controle, um fato novo, posterior, mas o que a Bárbara falou é importante, que é você manter o arquivo, né, das condições que existiam na época do projeto ou da execução da obra. Então, a norma traz né, uma maior formalidade, entrega de manual, de especificações, decisões, né, que são tomadas ao longo da obra, né? Enfim, vai demandar mais responsabilidade, mais preocupação para ressalvar. Eu diria responsabilidade e disciplina, né? Porque os escritórios, tanto de projeto quanto as construtoras, terão que se disciplinar e se organizar para guardar de forma sistemática, rastreável, todos esses documentos. Perfeito. Agora, a leitura que dá para fazer, de tudo que a gente conversou aqui, de que eu tenho visto, é o seguinte, foi uma norma voltada para a proteção do usuário, especificamente, quer dizer, ela para o usuário, quer dizer, obrigações de quem faz, quem projeta e quem vende com o usuário. Eu acho que talvez o maior beneficiário da norma é o usuário, né? Porque ele vai ter que ter os requisitos de qualidade estão estabelecidos e melhor estabelecidos e até alguns em padrão, né, em padrões mais elevados. Ponto número 1. E o benefício disso é para o usuário. Vida útil, é isso que nós falamos. Durabilidade, também é um requisito novo que vem, o beneficiário é o usuário. E se não for atendido, voltando ao início, quando você falou de obrigatoriedade de norma, o usuário o que pode fazer? Pode reclamar. Ele entra com uma ação judicial e fala, olha, eu comprei uma coisa que não está de acordo com a norma técnica. E o Código Civil prevê que ele pode ou recusar aquela coisa, óbvio que, né, se tratando de uma habitação, não é um item da janela que ele vai recusar. Ele pode, né, exigir o conserto daquele item. Mas o Código Civil dá o direito de recusar, se for total desacordo com a norma técnica, ou de pedir um abatimento do preço por conta daquele, enfim, da necessidade de conserto ou não. Quer dizer, essa norma, ela tem consequências sérias se não for cumprida, econômicas, né? Mesmo porque você imagina, o exemplo que ele citou foi de uma esquadria, onde você pode ir lá, a esquadria não está atendendo, você vai trocar a sua esquadria. Agora, imagine se você começa a encontrar um problema estrutural no edifício. Você não vai conseguir simplesmente trocar a estrutura do edifício ou reformar. Então,
a norma traz um comportamento novo na cadeia construtiva toda, que desde a concepção do projeto você já tem que começar a prestar, você já tem que entender como a norma funciona, porque ela vai permear toda a cadeia. Você não vai poder chegar lá no fim e trocar alguma coisa para poder atender a norma. Lembrando o que já foi comentado aqui, um problema acústico. Imagina um prédio que tenha sido feito e no final do prédio todo se percebe que ele não está atendendo a norma. Uma demanda contra a construtora, e aí? Vai reparar? Como é que vai reparar? Tecnicamente, né? É difícil. E tem uma tabelinha que aparece lá na norma, ela preconiza até, ela estabelece alguns parâmetros de objetos ou subsistemas que são substituíveis, por exemplo, pisos, aparelhos sanitários, tal, e ela estabelece o período mínimo que esse equipamento tem que ter o desempenho. Mas, por exemplo, tem coisas que ela estabelece que não podem ser trocadas. Por exemplo, você não pode suspender uma edificação e trocar a fundação dela, né? Tá certo? Então... Agora, estabelece algum tipo de certificação, de comprovação de qualidade? Vai haver isso? Tu quer dizer? Não, na verdade, alguém ou não? Na verdade, o atendimento às normas técnicas faz parte da responsabilidade e da ética do profissional. Do profissional. Não haverá um órgão que vai dizer, não, este edifício está dentro das normas. Assim como quando um médico opera, não vai vir um perito para ver se ele operou certo, quando um arquiteto, um engenheiro, uma construtora trabalham, não deveria vir um perito para averiguar aquilo, porque ela tem a responsabilidade ética e social de fazer aquilo de uma maneira correta. Mas haverá digamos, uma interfiscalização, que todos terão interesse de que a coisa funcione, até porque, se eu entendo, doutor Carlos, um processo, quando começa, cai nas costas de todo mundo, até se aferir realmente a responsabilidade por uma falha. Né? Em primeiro lugar, responde quem vendeu, né? Quer dizer, no caso, o incorporador, né? Que estamos falando é o primeiro que responde. É o primeiro que responde. Quer dizer, ele tem depois o direito de regresso contra quem, de fato, causou aí o problema, né? Mas quem primeiro responde é o incorporador. Agora, não sei se dá para fazer, mas dentro dos parâmetros conhecidos, a norma brasileira nessas exigências de acústica, luminosidade, conforto térmico e acessibilidade, ela é uma norma de padrão universal, as exigências, ou estamos ainda no meio do caminho? O nosso padrão mínimo da norma ainda é bem abaixo, se você pega os padrões europeus em geral, o nosso mínimo ainda é menor do que o mínimo europeu. Nessas de acústica, luminosidade? Todas essas. Todos os o nosso mínimo ainda é bem menor do que os padrões internacionais. Inclusive é muito comentado isso, que é uma norma que provavelmente será evolutiva. Esse é um primeiro passo que está se dando para poder institucionalizar e para poder colocar essa regulamentação na cadeia produtiva como um todo, mas que ela precisa realmente melhorar e aumentar, elevar esse patamar de desempenho, tá? Que é o que a Bárbara comentou. E por que não se começou com um patamar então um pouco mais alto para... Alguém aqui participou dos grupos técnicos? Eu participei do grupo da comissão de estudo, mas sou advogado, então, né, mas na verdade a cadeia construtiva, ela vai, como a gente já está percebendo, ela vai ter que ter todo um processo de aprendizado, de incorporação de novos conceitos, de elaboração de testes, você começar a entender até como é o desempenho daquilo que você está projetando, do que você está construindo. Então, se você começa com um nível menor, ele seria, como diríamos assim, mais fácil de você atender. Então, você consegue ter uma gama maior, ou uma grande maioria, atendendo a esse requisito mínimo, entendendo como trabalhar com essa nova regulamentação. Depois, quando o mercado já tiver tudo homogêneo e já aprendeu a trabalhar e a gente já tem um mínimo regulamentado, a gente consegue começar a subir essa baliza aí para todo mundo começar a saltar um pouco mais alto e a gente melhorando gradativamente esse nível. Eu acho que está certo, né? Foi prudente, né? Porque também o Brasil é muito grande, as grandes construtoras todas seguem normas técnicas, etc. Mas nós temos realidades aí, né, regionais muito diferentes. Então acho que esse escalonamento foi uma medida de cautela, uma boa medida. Agora, cabe uma questão. Vai haver mudança de parâmetros, exigências, mais trabalho, mais tudo. Isso, para vocês duas, vai aumentar o custo do empreendimento?
Deixa eu falar antes dela. Pode? Desculpa, Não, pode, por favor. Eu ia perguntar se ia aumentar os honorários dos arquitetos. Eu acho que deveria aumentar, porque tem mais responsabilidade. Mas desculpa, você terminou com o custo do empreendimento. Não, na verdade, assim como a gente já conversou, o nosso mínimo, ele é um nível bem, entre aspas, mínimo, bem baixinho mesmo. Ou seja, se você pega as construtoras que já trabalham no nível de qualidade correto, que já têm a consciência de uma edificação que tem que durar ali 20, 30, 40 anos, mesmo porque se você pegar um financiamento de baixa renda, ele vai durar 30 anos, você não pode fazer edifício que dure 20. Então, as construtoras que já têm consciência, os projetistas que já têm consciência de uma qualidade de projeto, de uma qualidade de edificação, a norma não traz muita diferença. O que a norma vai fazer, ela vai dar um mínimo para você ter uma qualidade base, para a partir desse ponto você conseguir melhorar as edificações. Então você tiraria de mercado uma concorrência predativa, na verdade. Predatória. Você tiraria a concorrência predatória do mercado, mas quem trabalha no nível de qualidade correto não deveria sentir muita diferença. Toda a cadeia, quando se reúne e discutem muito esse assunto, é que você tem que pensar local e agir global na edificação e durante a vida inteira útil dessa edificação. Então, se você for pensar localmente, pode até ser que alguns custos venham aumentar, tanto para as construtoras quanto para os projetistas, porque vão ter que se dedicar no primeiro momento a mais estudos, a mais especificações, buscar mais informações. Num ponto de vista global, sistêmico da edificação, se você for ver que você vai ter que ter mais cuidado com o uso, manutenção da edificação pós-obra, você passa a ter custos provavelmente menores, uma vez que as pessoas passarão a cuidar mais das edificações. Sim, mas vamos pensar as habitações de interesse popular, que a gente sabe social. Que tem um tipo de tratamento, pelo menos tinha até algum tempo atrás, um tratamento menos cuidadoso. Essas possivelmente vão sofrer algum impacto, não? Com certeza. No uso das normas. De custo? De custo. Elas vão sofrer ambos os lados, tanto da parte da adequação dos projetos, da adequação das normas regulativas do programa, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, né? Então, a especificação das lajes, hoje do programa, elas não estão compatíveis com a norma de desempenho. Então, isso aí vai ter que ter adequações. E também da educação ou reeducação dos usuários. No tocante à manutenção, né? Importantíssimo, fundamental. Sem a qual não se atinge a vida útil, né? Agora, o que vocês classificariam como a maior qualidade desta nova norma, que está um mês, né? Se não completou um mês ainda, 19 de julho, né? Talvez não tenha nenhum projeto ainda, vocês têm notícia de algum projeto já registrado dentro dessas novas normas? Não. Não acompanhei. Quais seriam as principais qualidades, a opinião de cada um de vocês, do ponto de vista de quem faz, como do ponto de vista de quem usa? De quem faz e de quem usa. Bom, de um modo geral, ela traz mais exigências no tocante ao projeto. Né? O projeto tem que não só especificar, como tem que, enfim, outras preocupações. Então, o projeto vai ser melhor. A execução, por força do projeto, né, da especificação do projeto e dos requisitos de qualidade que são exigidos, também deve ser melhor. E tudo isso quem ganha é o usuário. Acho que o usuário é que ganha. Que, para responder uma pergunta que você fez no meio, quer dizer, o fiscal dessa norma vai ser o usuário. Você, quando protocola um projeto por aprovação na prefeitura, em qualquer prefeitura, ela não examina os itens técnicos, ela examina parâmetros urbanísticos, ocupação, zoneamento, etc., mas não vai ver, até porque você não apresenta os projetos detalhados, né? Ela só vai ver essas questões de ocupação e não técnicas, né? Então isso vai sendo elaborado aí ao longo da obra. Então quem vai se beneficiar, a meu ver, é o consumidor. Porque ele vai ter um produto de melhor qualidade, vai ter os referenciais, né, para poder reclamar, enfim,
Para mim, no meu entender, é isso. E no tocante à responsabilidade, aumenta sim a responsabilidade dos projetistas, dos construtores, sabe, das incorporadoras, porque às vezes você tem incorporadoras que não são construtoras, né? Mas enfim, aumenta a responsabilidade desses... Também de quem vende. Exatamente. De quem Até vende. porque a chamada propaganda enganosa de vez acaba. Né? É isso aí. Eu acredito que ela traga um benefício para aqueles arquitetos, as construtoras, a cadeia construtiva em geral, que hoje em dia já trabalham com qualidade de projeto. Ou seja, uma vez que ela coloca um nível mínimo e você consiga acabar com essa concorrência predatória, quem já trabalha direito vai ser beneficiado. Ou seja, o arquiteto que faz o projeto correto, a construtora que constrói com os materiais de primeira qualidade ou de uma eficiência correta, quando você entra numa concorrência, por exemplo, numa lei de menor preço, você tem um nível mínimo de qualidade, onde você vai tirar aquelas construtoras, aqueles projetos que eram abaixo do mínimo de qualidade. Do meu ponto de vista, de quem faz, ou seja, toda a cadeia que faz, projetistas, construtoras que vendem, estabelece as responsabilidades, dá os limites dessas responsabilidades e cria disciplinas para que essas organizações, essas empresas possam se preocupar com isso e devam se preocupar. Se não se preocupavam, devem começar a se preocupar. E do ponto de vista do usuário, também estabelece responsabilidades. O usuário não pode mais cuidar da edificação de qualquer forma e achar que ela não dura ou ela não presta porque foi mal construída ou mal concebida. Então, todas essas são regras que passam a ser impostas de forma disciplinada e que têm que ser controladas e tem que, como se tivesse uma matriz de responsabilidades. Cada um vai ter a sua parte de responsabilidade nessa execução da norma. Sintonia Urbana está chegando ao fim. Este é um programa de qualidade de vida nas cidades, uma parceria da ASBEA, Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura, e a OL TV. O programa vai ao ar todas as sextas-feiras, a partir das 13 horas. Muito obrigado, Dr. Carlos, muito obrigado, Bárbara, muito obrigado, Miriam. Nós voltamos na próxima terça-feira. Boa tarde. Boa tarde.